Ótimo, então. Então, boa noite. Boa noite, sejam muito Boa noite. bem-vindos para essa nossa Boa noite. vivência e de introdução ao Theta Healing. Vamos falar um pouquinho sobre essa técnica maravilhosa. Para quem conhece, dar essa renutrida com a técnica, para quem não conhece, também poder sentir se faz, né, ressoa aí no coração, na sua jornada trazer essa técnica para o seu dia a dia. É uma técnica maravilhosa, né, linda, de autoconhecimento, de filosofia, com uma filosofia espiritual, de expansão da consciência e trazendo muita clareza, baseado numa meditação muito simples, né, que a gente vai ver hoje, vai poder experienciar um pouco sobre a técnica. Vou trazer alguns aspectos que eu senti de trazer para essa vivência de hoje, né? Cada vivência geralmente é muito diferente. E a gente vai vivendo o que eu sinto de trazer de contribuição para hoje. E é uma técnica que eu já deixo, eu gosto de falar desde o início, né? É uma ferramenta maravilhosa para qualquer pessoa, para qualquer momento da sua vida. Seja você já envolvida com as terapias holísticas, com a psicoterapia, com a meditação, ou eu não tenho prática nenhuma, não tenho experiência, não vivo essa jornada de autoconhecimento, expansão da consciência, essa técnica também é para você. Então, ela é uma técnica assim fantástica mesmo, né? É uma ferramenta maravilhosa que vocês vão ver ao longo quando eu vou compartilhando aí um pouco dessa vivência hoje, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui algumas coisinhas, compartilhar a minha tela com vocês. Deixa eu abrir aqui. Certo. Vocês conseguem ver minha tela? Certo. Então tá. Então hoje nós vamos fazer essa nossa vivência, né, de introdução ao Theta Healing. E uma das frases que a gente gosta de trazer desde o início, né, é que a nossa conexão com o divino, com independente do nome que você dê, é um direito nosso, é um direito de nascença. Com essa força criadora, com uma energia de tudo que é, Deus, Jesus, Alá, Buda, aquilo que ressoa, né, sua alma, ou sua vibração, seja você, não tem uma crença específica, assim, sobre numa energia universal, você só se conectar com o seu coração, com a vibração, com a energia, então a gente traz aí, né, que essa nossa conexão com a sacralidade, com o divino, é um direito nosso, é algo que é natural para nosso ser e também como uma prática, né, das nossas qualidades humanas e vivendo essa experiência aqui. Então hoje a gente vai trazer essa vivência de introdução ao Theta Healing e vou apresentar um pouquinho, né, quem somos nós, quem sou eu e por que que a gente está se disseminando, né, o que que a gente acredita e um pouquinho aí dos nossos valores. Essa é a nossa empresa, a minha empresa, Nova Portais, e nós somos um grande portal de disseminação de ferramentas, de métodos, de ensinamentos, de conhecimento, né, que proporcionem tanto a indivíduos e ao coletivo essa expansão da consciência. Temos aí como grandes visões e valores a multidimensionalidade, essa nova consciência, um estado de presença, a cura como uma grande transformação energética e essa expansão, a expansão do nosso ser, a expansão de como a gente experiencia a nossa realidade através do momento em que a gente olha para dentro e traz isso como uma coisa que reverbera para o seu coletivo, para a sua realidade, para as suas relações. Estão apresentando aí um pouquinho, né, do Nova Portais, para que vocês possam conhecer, para que vocês possam seguir e se nutrir daquilo que a gente publica, que a gente traz aí de conteúdos nessa jornada de autoconhecimento e de expansão da consciência. Eu vou falar aqui um pouquinho de me apresentar também, né? Algumas pessoas que se inscreveram já me conhecem, outras estão vindo aí de indicação ou de uma conexão mesmo aí de família de alma, né? Então, eu sou Fabrício Xavier Lacerda e eu sou sócio fundador do Nova Portais. Sou instrutor Master Science de Theta Healing, que é uma graduação atualmente mais elevada da técnica.
De jornada aí, né, antes do Teta Healing, antes de sentir esse grande chamado do autoconhecimento, da expansão da consciência, eu sou formado em Direito e em Relações Internacionais. E eu sempre tive um chamado muito grande de olhar para o ser humano, né, para o desenvolvimento humano, direitos humanos, desenvolvimento pessoal e essa transformação da humanidade. Me engajei em diversas jornadas aí antes das terapias integrativas, do autoconhecimento. Eu advoguei na Delegacia da Mulher, eu trabalhei em sistema carcerário, eu trabalhei no Itamaraty e com saúde pública. Eu estudei e pesquisei bastante na área de violência de gênero, de criminologia. E justamente nesses trabalhos assim de ter esse acolhimento, o acolhimento do outro, eu fui percebendo cada vez mais no meu coração um chamado muito profundo de olhar para uma perspectiva do todo. Eu refletia muito assim, né, de quais eram essas motivações, quais eram as dores, os traumas que estavam fazendo com que tantas pessoas experienciassem tanto o papel da vítima como do agressor. Então eu sempre senti isso, né, de trazer esse acolhimento até para os agressores que estavam no sistema carcerário. Um trabalho muito profundo na saúde mental. Eu sempre, né, tive esse chamado mesmo assim. Ficava desde da adolescência lendo sobre psiquiatria, sobre psicologia, psicoterapias, que era algo que me chamava muito. Foi quando que em 2018 eu tive um chamado assim, muito grande de olhar profundamente ali para aquilo que fazia sentido para o meu coração, aquilo que a gente chama aí, né, das escolhas da nossa alma, de propósito, e o que que realmente faz sentido para as suas missões de vida, assim, né, daquelas grandes empolgações. E aí, em 2018, eu comecei a refletir sobre todos esses aspectos da minha vida, sobre minha carreira profissional. Eu trabalhava na época numa ONG, uma das maiores ONGs aqui em Brasília, que é onde eu estou, de acolhimento a vítimas de violência e a pessoas que vivem com HIV/AIDS e a população LGBT e cada vez mais querendo mergulhar assim numa transformação ainda mais profunda, porque eu sentia que tinha uma outra jornada também para a gente integrar nessa contribuição para o coletivo. E eu sempre acreditei muito ali, né, desde quando eu comecei essa minha jornada, que as ciências sociais, as ciências biológicas, elas nunca deveriam ter sido dissociadas, né, do autoconhecimento, da saúde mental, da espiritualidade, dessa abordagem filosófica para a nossa vida. E aí foi quando que em 2018 eu fortaleci o meu sistema ali com a terapia convencional e decidi que uma mudança, né, uma nova transformação eu ia trazer para minha vida. Apesar de eu já viver várias, né, eu fiz uma faculdade, depois fiz outra, fui mudando de diversas áreas, buscando mesmo assim aquilo que ressoava cada vez mais no meu coração. Em 2018 eu me conectei muito ali com um relembrar. Eu gosto muito de trazer assim que é um relembrar da sua essência, porque muitas vezes a gente vai crescendo e vamos se colocando várias camadinhas, né, na nossa vida, assim, e a gente vai deixando muito que o coletivo, que os outros vão ditando como a gente vai viver a nossa vida, e aí a gente vai querendo pertencer, né, vai colocando essas camadas e vai seguindo por caminhos que estão um pouco desalinhados com a sua essência. E aí isso te leva, né, à ansiedade, à depressão, a relações desarmônicas, relacionamentos disfuncionais, uma insatisfação, né, com a sua profissão, com o seu atual momento. Na época eu estava em um relacionamento assim, que quem estava de fora falava assim que era um relacionamento perfeito, né, aquela coisa assim maravilhosa, e estudava bastante, advogava, trabalhava na defensoria pública e senti que estava na hora de algo ainda mais profundo que fizesse sentido para minha alma. Então, eu conheci as terapias integrativas e mergulhei, assim. Eu brinco que eu não abri a portinha da espiritualidade ou das terapias, não. Eu cheguei dando uma voadora, assim mesmo, ali na porteira, assim, e mergulhei de cabeça, assim, porque foi um grande chamado que aquilo me... É por isso que eu falo que independe da sua idade, assim, né? Se você, mas será que tá tarde para eu começar? Ou será que eu estou começando muito cedo, né? Aquelas crenças de sou velho demais, sou novo demais.
é uma grande virada de chave, né, que vai além do tempo, quando você se conecta com aquilo que faz sentido para o seu coração. Então eu mergulhei profundamente, né, em formações, em diversas formações, em diferentes técnicas, em estudos profundos, em pós-graduação. Atualmente eu estou finalizando uma pós-graduação em sexualidade humana, que é outra pós-graduação que eu faço no Instituto de Psiquiatria e Psicologia. E eu conheci o Teta Healing nessa época. O Teta Healing veio para minha vida assim, quando eu estava no DNA básico, na minha primeira vivência, né, o DNA básico é o curso inicial da técnica. Eu ali com uma mentalidade mais racional, né, e não muito no sentir, mas mais no analisar e no pensar. Quando eu fiz o DNA básico, aquilo ressoou ali nas minhas células, no meu coração, apesar de eu não estar entendendo o que estava acontecendo, mas eu veio muito leve assim. Eu senti a transformação acontecer e eu falei, gente, isso aqui eu vou facilitar e trazer isso cada vez mais para as outras pessoas. Porque veio fez tanto sentido e sentir para mim naquele momento que foi um mergulho muito grande na técnica. E nessas fotos aqui que vocês podem ver, essa aqui é a Havaiana Stable. Ela é a fundadora e a canalizadora da técnica. Ela é uma técnica dos Estados Unidos e o Instituto Oficial fica em Montana, nos Estados Unidos. Para você se tornar instrutor, você precisava ir até lá, né, antes da pandemia. E hoje já dá para você fazer algumas formações online, inclusive os cursos, né, de praticante e essas nossas vivências. E em 2019, eu logo após o DNA básico, eu comecei a fazer um curso atrás do outro. Eu ainda advogava na época, mas logo eu estava lá em Montana para me tornar instrutor, né, da técnica com a Havaiana, que é um ser assim, uma mestra de luz que tem uma jornada assim de décadas de autoconhecimento, de muita cura, de muita transformação, né, na vida dela. E aí, só para vocês conhecerem um pouquinho, né, se conectarem um pouco com esse ser, que ela é fantástica. E eu vou falar um pouco mais assim, né, da técnica em si, mas para vocês conhecerem um pouco da minha jornada. E aí eu entrei no Theta Healing, assim como diversas outras técnicas, sou instrutor, facilitador de outras técnicas também registradas, de mestre de Reiki, de sistema multidimensional, de cura prânica, cura emocional. Então são diversas, veio aí como um grande chamado mesmo assim, né, para minha vida. E falar um pouquinho, assim, né, antes que a gente comece a trazer as ferramentas mais interessantes que eu senti de trazer para hoje, né? O que que é o Theta Healing, né? O que que é essa técnica Theta Healing? A técnica Theta Healing, eu gosto muito de trazer, né? Que ela uma ferramenta, né? Uma técnica, assim, é uma experiência, um processo terapêutico em que é baseado numa meditação guiada, muito simples, em que se você está aqui nessa vivência ou assistindo essa aula por interesse para decidir se você quer fazer uma sessão ou um curso ou simplesmente trazer alguma consciência para você, eu te trago que você não precisa ter assim prática nenhuma com meditação. Você não precisa assim, ah, não, às vezes, né, os nossos gatilhos mentais já entram assim, ah, meditação, isso aqui já não é para mim, né? E é muito interessante a gente perceber que a meditação, na verdade, é uma prática. E eu gosto muito da definição dos monges budistas, né? Assim, que às vezes você acha que para meditar você precisa, né, estar ali debaixo, no topo de uma montanha ou debaixo de uma árvore, ali meditando por horas e horas para acessar alguma transformação. E os monges tibetanos, assim, em uma abordagem budista, eles trazem que meditar é você praticar qualidades humanas virtuosas. Então, às vezes, existem diversas práticas da meditação, né? E o Theta Healing é uma delas. E é uma meditação muito simples, muito fácil, guiada, rápida, que é para cada vez mais você ter essa possibilidade, né, de acessar esse estado profundo de relaxamento, né, que é a onda Theta, que eu vou falar daqui a pouco, de uma forma tranquila no seu dia a dia. E hoje nós vamos experienciar já já essa meditação e diversas práticas que a gente pode trazer assim, né, de dar essa clareza para a mente. Então, o Theta Healing é uma técnica baseada, né, nessa meditação que te coloca num estado de relaxamento, eu gosto muito de trazer que é um voltar para si.
Muitas vezes, por causa dos nossos programas, dos nossos padrões, dores e traumas profundos, o nosso sistema vai se dissociando e você sente que não é seguro estar em si, você sente que não é seguro estar no corpo, não é seguro você estar em contato com as suas emoções, com aqueles seus padrões. E essas diferentes práticas, né, essas diferentes técnicas, como o Theta Healing, faz justamente esse processo de voltar para si, voltar para o divino, voltar para o seu coração, voltar para essa energia, né, dessa energia da criação. Então, o nome Theta Healing se dá porque é em inglês, né? Theta Healing. A expressão healing significa cura. Para o Brasil, a gente traz aqui, né, mais nesse sentido da transformação, a transformação física, emocional, mental e espiritual, que é promovido no momento que você entra nessa jornada de autoconhecimento. E Theta vem da onda cerebral, Theta. E ela é uma onda. Existem 5 ondas cerebrais no nosso cérebro: a delta, teta, alfa, beta e gama, né? E a onda delta delta é essa do sono profundo, de 0 a 4 ciclos por segundo. Teta é de 4 a 7 ciclos por segundo, que é a onda que nos interessa aqui principalmente hoje, porque é essa onda de um estado profundo de relaxamento. É uma onda que é considerada com uma essência mais espiritual, porque é a onda da criatividade, é a onda da inspiração. E essa é a onda do pré-sono profundo que faz com que você acesse os seus sonhos, acesse o seu estado principal de convalescência, né, de recuperação. Então, quanto mais você vibra ali nessa onda, você percebe cada vez mais esse reencontro com a sua recuperação, com o ressignificar de padrões muito profundos que possam estar aí na sua mente. E de acordo com a neurociência também, a onda teta é essa onda de acesso ao seu subconsciente. E o seu subconsciente, né, como a gente vê aqui, a nossa mente, a gente poderia entender de uma forma resumida que ela é constituída dessa parte consciente e dessa parte subconsciente na sua mente. E, de acordo com a neurociência, a onda teta é essa onda que te permite dar esse acesso ao seu subconsciente, a você perceber mesmo ali como entrar em contato com aqueles padrões, com aquelas memórias, com aqueles registros que estão aí no seu subconsciente. Porque tudo que a gente experienciou na vida, tudo aquilo que você passou, que está registrado no seu sistema, os padrões, as memórias, elas estão no seu subconsciente. Então, às vezes você não lembra especificamente de algum dor, de algum trauma que possa ter acontecido na sua infância, mas isso está aí registrado como um padrão, algo como se a gente pode entender assim, né? Houve uma impressão magnética ali, aconteceu aquela impressão em camadas mais profundas na sua mente. E a nossa mente, eu gosto muito de trazer, ela funciona como um grande computador, né, de manutenção da vida. E a nossa mente trabalha a nosso favor. E ela procura nos proteger. A nossa mente procura desenvolver mecanismos de defesa para que você não acesse novamente aquela situação de desconforto, de dor, aquele padrão que às vezes você passou um trauma, uma violência, ou sentimentos muito profundos de rejeição, de abandono, de injustiça, que possam estar aí como as grandes feridas emocionais, né, do desenvolvimento neurológico ali da sua criança, do seu adolescente, e que muitas vezes, né, a gente reproduz desses padrões das relações que você viveu com seus pais na sua configuração familiar, ou se na ausência deles. E isso, todos esses registros, né, todos esses comandos ainda estão no seu subconsciente. Então, por isso que o Theta Healing é considerado uma das técnicas de transformação energética mais poderosas do mundo e é a que mais cresce no mundo hoje em dia. Ela já está em mais de 150 países e é uma técnica registrada. Ela é, inclusive, registrada a marca aqui também no Brasil e em dezenas de outros países do mundo, justamente porque através desse processo, dessa prática, cada vez mais
você traz para si uma autonomia e uma soberania mesmo ali, que eu gosto muito de trazer ali, né? Eu vou falar daqui a pouco, dessa ferramenta para você poder ressignificar o que está no seu subconsciente. Porque são esses padrões que estão no seu subconsciente que fazem com que que influenciam a sua vida, as suas reações, o que que você está experienciando na sua realidade hoje. Faz sentido isso para vocês? Certo. Então, eu sinto da gente dar uma pausa agora aqui, um pouco nessa parte mais teórica, assim, né? A gente vai falar de algumas outras abordagens, mas para que vocês possam experimentar agora um pouco da meditação e um pouco de ir para dentro, ir para si e abrir ali, né, esse processo de sentir e se abrindo para essa inteligência suprema que está dentro da gente, né? A meditação do Sater é uma meditação muito simples e eu gosto muito de trazer algo que a Havaiana fala, que é a fundadora da técnica, que todos nós estamos apenas relembrando como é se sentir seguro, que é se voltar para o coração, relembrando como reativar mesmo esse acesso ao seu subconsciente e resgatando o nosso poder pessoal. Então vamos experienciar já nesse início aqui da nossa vivência a meditação e aí depois nós vamos ter outras práticas, né, ali para você ir sentindo e outras exercícios e reflexões que a gente vai trazer hoje, tá bom? Então eu vou convidar vocês, quem está aqui na vivência ou quem vai assistir a aula depois, está assistindo a aula depois, a se colocarem numa posição confortável se vocês sentirem de fazer essa. É uma meditação bem simples, bem tranquila, e é uma pura conexão com o amor incondicional. Então eu te convido a se colocar numa posição confortável, a fechar os seus olhos e já se colocando nessa intenção de trazer o seu estado de presença e de consciência para o aqui e para o agora. Eu te convido a fazer uma inspiração pelo nariz e uma expiração pela boca, se possível. E perceba que quando você inspira o ar pelo nariz, o ar tem uma temperatura, e quando você expira pela boca, ele tem outra temperatura. E vai soltando todo o peso do seu corpo. Hum. E eu te convido a trazer agora a sua atenção para a altura do seu coração, para a altura do seu cardíaco, sentindo seus batimentos cardíacos, toda a energia e a vibração do seu coração. Certo. E agora eu te convido a imaginar como se você estivesse entrando no seu coração. É um lindo e grande espaço de paz. É um portal multidimensional para tudo que você é, para sua essência divina, para sua alma. Hum. E desse lindo portal, você vai sentindo a sua conexão com a sua essência. Às vezes você sente um calorzinho de estar ali no seu coração. E cada vez mais o seu corpo vai relaxando. E aí eu te convido a observar agora seu corpo, suas emoções, sua mente. Às vezes você está mais agitada ou ansioso, ou com certo receio, uma resistência. Simplesmente observe, sem a necessidade do julgar, certo? E agora eu gostaria que você intencionasse, visualizasse como se
Uma linda energia vai saindo do seu coração e vai descendo por todo o seu corpo, vai descendo pelas suas pernas e vai se formando raízes que te ancoram com o solo, com o planeta Terra. Raízes de luzes, lindas raízes profundas. E através dessas raízes você já vai entregando todo esse medo, a resistência, toda essa confusão que possa estar aí dentro de você. E em cada expiração, você vai deixando o ar se renovar dentro de você. Certo. E agora visualiza que uma linda energia vem subindo lá do centro do planeta Terra. Uma energia de força, de nutrição, dessa mãe Terra, que vai subindo por todas as camadas do planeta Terra e vai entrando pela sola dos seus pés, vai subindo por todo o seu corpo, vai purificando o seu corpo, alcançando o seu assoalho pélvico, vai subindo pela sua coluna, purificando todos os seus centros energéticos, passando por todo o seu corpo, pelo seu coração, pelo seu pescoço e saindo pelo topo da sua cabeça e formando uma linda bola de luz. Perceba essa bola de luz acima da sua cabeça. Que cor ela tem? E eu te convido a visualizar uma cor e a projetar a sua consciência, a imaginar que a sua consciência está toda envolta nessa bola de luz. E dentro dessa bola de luz, você começa agora a subir, indo cada vez mais alto e profundo, mais alto e profundo. A sua bolha vai subindo, saindo pelo teto de onde você se encontra, subindo cada vez mais alto para o céu. E a sua casa, o seu prédio vai ficando lá embaixo. E você vai subindo cada vez mais alto pelos céus, pelas nuvens, estrelas. E você vai subindo além da atmosfera, passando por planetas e estrelas. O planeta Terra vai ficando cada vez mais lá embaixo e você continua subindo, 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 subindo. Além do universo, multiversos, passando por camadas e mais camadas de luzes claras. Uma linda camada de luz clara, uma camada de luz escura. E agora, além dessas camadas, você vai atravessando uma camada de luz dourada, vai sentindo toda essa energia dourada. Além dessa camada dourada, você vai atravessando uma linda camada gelatinosa. Parece uma substância gelatinosa com todas as cores do arco-íris, formas geométricas. E além dessa camada, você vai atravessando agora uma névoa rosada. Parece uma grande nuvem rosada, que é a lei da compaixão. Essa névoa rosada te abraça e te leva em direção a um grande portal. Lá no alto e profundo, um portal de luz branca, 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 iridescente. E essa névoa rosada te coloca para dentro desse portal. E você entra para esse portal, para uma luz branca, 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 iridescente, perolada, indo cada vez mais alto e profundo, mais alto e profundo. A sua bolha vai se desfazendo e você está nesse local onde só existe essa luz branca, branca, branca. Se você estiver vendo outras formas, vai cada vez mais alto, mais alto. Vai se dissolvendo nessa pura energia de tudo que é. A energia da criação, o criador de tudo que é. A pura energia do Pai e Mãe Celestial. Você é um com o todo, você é um com o amor. Você nunca está separado.
Eu te convido a simplesmente fazer uma inspiração bem profunda dessa pura energia branca e iridescente e se permitir sentir. E agora eu vou intencionando que essa pura energia do amor incondicional vai preenchendo cada molécula, cada célula do seu ser, e você vai recebendo como uma grande cachoeira de luz e vai passando por todo o seu corpo, por tudo que você é. Hum, Vai preenchendo todo o seu coração e você se expande na pura energia do amor incondicional no sétimo plano da existência. Maravilha, certo. Então, pode se manter nessa expansão, essa conexão com o todo. Essa foi a nossa primeira prática da meditação, do Theta, para a gente ir trazendo cada vez mais, né, como é entrar nesse estado profundo de relaxamento. E aí vamos continuar. Algumas pessoas se juntaram enquanto eu estava fazendo a meditação, pegaram ela no meio. Para essas pessoas que chegaram depois que a gente já começou, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A nossa vivência está sendo gravada, então eu vou disponibilizar o link para vocês assistirem desde o início, poderem fazer a meditação também. Já estávamos aí falando, né, compartilhando um pouco da técnica e vamos continuar falando. Todos bem? Quem experienciou? Ana, tá bem? Oi. Eu senti muito calor no corpo e eu Sim. senti essa região aqui, parecia que ia sair sabe quando você tem letrinhas que vão sair sem que Aham. você queira? Eu Sei. senti isso, e muito calor corporal, muito, 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 muito. Uau, maravilha. É uma meditação realmente, né, que nos coloca numa frequência muito elevada quando a gente está ali no sétimo plano da existência. Eu vou falar um pouquinho ali dos planos da existência daqui a pouco. E esse calor é um ótimo sinal, porque o que que a gente faz com os trabalhos de transformação energética? A gente está fazendo com que as moléculas, né, a vibração de cada célula, de cada partícula e molécula no nosso sistema comece a receber cada vez mais, né, essa luz, essa elevação. Isso faz com que a gente entre cada vez mais num padrão vibratório elevado e quando a gente está trabalhando aí com energia, né, com essa transformação energética, essa expansão da consciência, vem mesmo esse calor. Eu mesmo também sinto demais, assim, eu que trabalho, facilito, dou curso, tô assim, é um calor muito grande, assim. Então, fico feliz que você tenha sentido e já começado a experienciar no corpo, porque o que eu falei no início, né, da nossa vivência, eu gosto muito de trazer que essas práticas de autoconhecimento e expansão da consciência é um voltar para si, é um voltar para sentir, né? Perceber que é seguro sentir, que durante muito tempo no desenvolvimento da nossa humanidade, né, da nossa sociedade, a gente deu um foco muito grande ao pensar, ao produzir e foi se desconectando do nosso coração, foi se desconectando do nosso sentir. E uma coisa que a gente traz no Teta Healing é que o nosso coração é essa nossa grande morada da nossa alma, e cada vez mais a gente está aqui para honrar como é viver essa tríade divina de corpo, mente e alma. E não é que assim você precisa se desligar do seu ego, se desligar da sua mente, ou que agir é errado, ou que produzir, né, ou que ter essas suas aspirações materiais é menos elevado. Não, tudo isso é divino, né? Tudo isso, assim, o que a gente está aqui é justamente para harmonizar e equilibrar essa nossa experiência, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, né? Sobre como a gente manifesta a nossa realidade. E eu já convido todos vocês, que a gente vai fazer uma experiência de manifestação daqui a pouco, na nossa vivência, aí pensando naquilo que vocês sentem de manifestar para a vida de vocês.
que aí nós vamos falar um pouquinho, né, de como o tempo inteiro nós estamos co-criando a nossa realidade e a nossa experiência dessa nossa realidade aqui. Tudo bem? Então tá. Então eu vou voltar aqui a compartilhar minha tela e, né, para quem quiser assistir a aula desde o início, vai ter essa possibilidade de ver a minha tela também desde o início. Então, aqui, continuando, mostrando, né? Então, como eu estava falando, né, a nossa mente, alguns aspectos que a gente traz aí, o grande poder do Theta Healing, né, em relação a entender como a nossa mente funciona. E a partir desse momento que você percebe que a parte da nossa, uma coisa que a gente traz em Theta Healing é que a nossa mente ali seria mais ou menos 10% funcionando de forma consciente e 90% funcionando a partir do nosso subconsciente, igual eu estava falando antes. Então, as nossas influências, os nossos padrões, as nossas reações diante da vida estão muito relacionadas a essas camadas, a esses registros que estão no nosso subconsciente. Muitas vezes a gente pensa, a gente fala assim, ah, não, ok, eu acredito que eu mereço ser abundante. Ou então eu acredito que eu mereço estar num relacionamento alinhado, saudável, um companheiro ou uma companheira que me trate de uma forma muito respeitosa. Então, uma coisa é você ter isso ali, né, uma forma como você acredita. Outra coisa é o que você realmente pensa, né? Pensa é um padrão vibratório mesmo ali que se expressa a partir daquilo que está no seu subconsciente, que eu estava falando um pouco antes, né? Daqueles registros que estão no seu sistema. Vamos dar um exemplo, né? Às vezes você um exemplo clássico assim que a gente mostra, inclusive é, situações práticas de pessoas assim, né? Eu atendo com Theta Healing diversas pessoas em diversas situações e questões e aspectos da vida. Então, um exemplo que eu gosto muito de dar, assim, quando a gente está entrando em contato com as nossas crenças, com o nosso subconsciente, é que imagine que você cresceu num ambiente, a sua configuração familiar, às vezes o seu pai ou sua mãe te batia muito, teve uma educação ali de violenta, ela ia lá, te batia, te batia, te batia e falava assim para você: eu estou fazendo isso porque eu te amo, eu estou fazendo isso porque é o melhor para você. Então, imagine que você cresceu ali, registrou isso no seu sistema. Ok, então, se quando eu experiencio essa dor, essa violência, está associada ao amor, estão me falando que isso é o amor, às vezes isso é registrado no seu sistema de que amor é dor. Então, isso ali, né? Hoje, você como um adulto e na sua mente consciente, você pode até pensar, né? Você pode até acreditar que o amor é algo que você busca, o amor é algo que que a gente não você realmente não consegue ali definir, mas você sente que é algo bom, né? Você acredita nisso. Mas se você tem esses registros ou diferentes experiências, né? Seja o que você viu no seu padrão familiar, do que era o relacionamento, o que era o amor, isso está registrado no seu sistema como uma crença de que amor é dor. Então, no momento que você e o Gal estava falando antes, né? A nossa mente funciona de uma forma que é uma grande manutenção da vida. Então, ela procura nos proteger, ela procura trazer aquilo que ela sente que é o mais elevado para você naquele momento. Então, no momento, na sua vida adulta, se você sente que, ok, sentir me traz dor, me sentir vem com a violência, né? O amor é dor. Se você chega a experienciar novamente isso na sua fase adulta, a sua mente, você cria situações em que você vai correr daquele amor ou você vai demonstrar o amor através da dor. Então, um caso muito forte que eu gosto de mostrar, assim, né, nessas experiências, são a violência doméstica, né? Às vezes a violência de gênero, as pessoas reproduzindo isso de que assim, essa é a minha forma de demonstrar o meu sentir, o meu amor, então eu subjugo o outro, né? Eu trago essa violência para as outras pessoas, para minha parceira, para minha família. Então isso, né? Isso é o que a gente traz, que é o nosso sistema de crenças.
E o nosso sistema de crenças é algo assim muito forte, muito profundo do Theta Healing, né? Por isso que eu trago aí que é uma técnica de transformação energética que vem para somar tudo que você faz na sua vida, independente da sua área, se você é do autoconhecimento, das terapias, é uma ferramenta para o seu dia a dia, né? Eu tenho, assim, diversas pessoas de diferentes áreas, igual eu falei para vocês, né? Eu vim do direito, de relações internacionais. Nos meus últimos cursos de Theta Healing, tinha delegado, economista, administrador, advogado, juíza. Eu, inclusive, postei um depoimento, né, de uma juíza que veio para viver o Theta Healing, assim, vive uma transformação muito linda. Inclusive, atendi ela ontem numa sessão. E o nosso sistema de crenças no Theta Healing é aquelas crenças que eu estava falando que são no nosso subconsciente. E às vezes a gente tem ali crenças do nível. E a gente traz no Theta Healing que nós temos 4 níveis de crenças. Às vezes você tem crenças no nível central, que é as experiências que você viveu nessa vida, são as experiências que você traz da sua família, de coisas que aconteceram principalmente na sua infância, que estão registradas aí no seu subconsciente, na sua memória. Então, ali, igual esse exemplo que eu dei, né, do que você entende de padrão de relacionamento, de dinheiro, às vezes o que você ouvia os seus pais falando sobre dinheiro, você traz como crença. Imagine que você cresceu num ambiente em que existia sempre uma sensação de escassez e os seus pais estavam sempre brigando por dinheiro. Ou existia essa ideia de que faltava. Isso entra como uma crença no seu sistema de que o dinheiro te traz isso. Então, isso aí são crenças do nosso sistema nervoso, do nosso sistema de crenças central. E que a gente identifica isso no Theta Healing através da meditação, através de técnicas e de ferramentas que a gente tem na técnica, né? Em que você recebe já desde o DNA básico e que a gente está compartilhando aqui. E aí, o segundo nível de crença que a gente traz é o nível genético. O nível genético são as crenças que são passadas de gerações em gerações. Imagine que você recebeu aí muita coisa dos seus pais, né? Aquilo que você herda e está muito relacionada com a epigenética já vem estudando aí esses padrões ali que são passados, né? Aquela vibração, aquele padrão vibratório fica como uma energia residual mesmo ali no seu DNA e no seu sistema e é passado de geração em geração. Existem alguns estudos que mostram isso e um livro fantástico que eu levo sempre para os cursos e recomendo demais para quem sente de olhar. Não sei se vocês estão me vendo aí na tela, né? Esse livro aqui, né? É A Biologia da Crença. Eu coloco aí para vocês. Ele é um médico e cientista, né, que ele começou a estudar justamente a influência dos fatores ambientais e dos padrões ali, das emoções e das nossas crenças no nosso corpo físico e como isso é passado geneticamente também. Então, imagine que os seus pais carregam aí, né, questões muito profundas de separação, de traição, de alguma desordem física. Eu gosto muito de dar o exemplo até da minha própria família. Meu pai tem 8 irmãos. Alguns já fizeram a passagem. Então, assim, né, a minha avó teve esses 9 filhos e a maioria homem e todos os homens da família do meu pai desenvolveram uma síndrome cardíaca, inclusive o meu avô. E alguns primos meus também já estão desenvolvendo, pressão alta, questões cardiovasculares, a ponto de, assim, 3 dos meus tios e o meu avô fizeram a passagem por causa da mesma situação, da mesma forma com questões, né, tiveram que fazer cateterismo, stent, ponte safena, tiveram um acidente vascular cerebral e questões com o coração e o sistema cardiovascular. Então, no Theta Healing, né, a gente começa a trazer de que tudo que está manifestado no seu físico, muitas vezes tem uma origem emocional, mental, espiritual, né, diferentes abordagens aí, de acordo com o que você escolheu experienciar naquele sistema familiar. Então, eu já ouvi
eu cresci ouvindo isso dos meus tios, assim, do meu pai é médico, ele falando assim, né, meu sobrenome é Lacerda, né? Ele falava assim, os Lacerda têm uma maldição, os Lacerda têm uma maldição. Os médicos olhavam para os meus tios e para os meus pais e todos falavam assim, eu não consigo entender como que é tão igual todos vocês, né? Como isso é passado. E eu fui percebendo, né, uns padrões muito profundos das emoções relacionadas a essas questões do sistema cardiovascular. Para vocês terem um contato, existe um curso no Theta Healing que chama Doenças e Desordens. Cada curso é muito forte, é muito profundo. Tem um livro específico, né, do Theta Healing, Doenças e Desordens, que mostra todas as emoções e os padrões, as crenças relacionadas a cada uma das desordens. E, de uma forma resumida, assim, né, do sistema genético, uma coisa que eu percebi, assim, no meu processo de autocura em relação aos homens da minha família, foi um desafio muito grande em entrar em conexão com as suas emoções, com o seu sentir, e expressar isso e se permitir receber esse amor, receber a nutrição de volta. Era muito fechado mesmo, assim, né? Um coração muito fechado e de entrar em contato com essa vulnerabilidade das emoções, do sentir, do feminino, todos muito fechados, né? Todos os homens muito fechados. E aí eu fui percebendo, né, esse ponto comum ali e como todos eles desenvolviam essa síndrome cardiovascular, a ponto de que em um ano só, dois tios meus fizeram a passagem assim, em meses próximos, assim, que foi quando eu estava contando para vocês no início, né, que foi esse meu grande despertar para o autoconhecimento, para a espiritualidade. E aí eu comecei a trabalhar muitas dessas questões em mim. Eu tenho primos mais novos que eu que já têm pressão alta, que já têm questões passadas aí no sistema de crenças. Então, só para vocês sentirem aí, né, o que pode estar armazenado no seu sistema de crenças genético e passando de geração em geração. E um outro nível de crença que a gente traz no Teta Healing é o sistema histórico, é o nível histórico. O nível histórico é tudo aquilo do consciente coletivo, tudo aquilo que você traz de crenças, né, da comunidade onde você nasceu, de todas as gerações que vieram, a gente coloca aí, né, 7 gerações para trás da sua ancestralidade. Bom, eu gosto muito do exemplo assim para trazer assim, né, o consciente coletivo do Brasil. Aqui a gente tem algumas crenças, né, de que eu sou pobre, mas sou limpinho. Brasileiro tem sempre um jeitinho meio malandro, dá-se um jeito na informalidade, né? Nessa coisa da amizade. E aí acaba que você pode reproduzir essas crenças assim também para a sua forma de gerir o seu negócio, a sua forma de experienciar a abundância, a sua forma de criar, a sua forma de trazer isso para sua para a matéria mesmo, né? Isso como o nível histórico da sua experiência ali, porque são crenças que fazem parte do seu sistema e que estão no seu subconsciente e influenciam a sua forma de experienciar a realidade. Então, no momento que você identifica essas crenças dentro de você e as ressignifica, porque a gente aprende técnicas específicas mesmo de ir lá e substituir essas crenças e trazer a vibração mais elevada em relação àquilo. Muitas vezes a gente carrega, né, no sistema do nível histórico de que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro é a raiz de todo mal, de que há aquelas crenças religiosas, né, sobre a sexualidade, sobre a forma de experienciar o prazer, a forma de como a mulher deve se comportar. A gente vive ainda, né, numa sociedade que tem uma influência muito grande do sistema patriarcal. Há poucos anos, né, décadas atrás, muitos direitos das mulheres ainda não eram concedidos, né? Por exemplo, a questão do divórcio, até poucos anos atrás, não era nem permitido legalmente no Brasil essa experiência. Então, como isso é tão forte, pode estar influenciando aí, né, o nosso consciente coletivo. E um outro nível que a gente traz no sistema de crenças no Theta Healing é o nível de alma. O nível de alma é aquilo que a gente é tudo aquilo que você é aquele padrão tão profundo no seu sistema que você escolheu vir experienciar isso para ressignificar e acessar um estado vibracional ainda mais elevado, né, de como experienciar essa realidade, que às vezes tem crenças muito profundas aí no seu nível de alma,
que engloba diferentes níveis de crenças. A gente traz muito no Teta Healing que esse nível de alma é aquilo que está tão enraizado em você que você acha que você veio assim com aquilo, né? Então, até aquela ideia, né, da síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, e você acaba entrando num conformismo e num vitimismo muito grande, né? De alguns padrões e algumas crenças que possam estar aí no seu subconsciente. Igual eu estava falando no início, né? O Theta Healing é um grande resgate do seu poder pessoal, é um grande voltar para si, é um fazer essas pazes com a forma como você realmente escolhe ser e você realmente veio ser aqui para essa experiência da realidade. Ah, sim, já fechei aqui o microfone de quem tá. Maravilha. Então, vou parar um pouco aqui o compartilhar da tela. Faz sentido isso para vocês? Alguém quer compartilhar um pouquinho? Tá ressoando? Quem aí tá com as câmeras desligadas, mas sente de deixar qualquer comentário no chat, seja muito bem-vindo de contribuição aí, saber se está fazendo sentido para vocês. Que aí eu vou continuar trazendo algumas reflexões para gente. Então tá, então vou continuar aqui. E aí agora a gente vai aprofundar ainda um pouquinho sobre o que a gente aborda no Theta Healing em relação a essas vozes do nosso subconsciente. Igual eu estava falando aqui, né, do nível histórico de crença e como a gente está o tempo inteiro criando a nossa realidade, existem, né, algumas abordagens de que vou trazer isso de uma forma resumida aqui, né? Claro que a gente aprofunda cada vez mais isso, né, nessa nossa jornada de autoconhecimento, mas eu posso trazer para vocês que existem três formas de você. é, Primeiro, eu vou trazer, na verdade, que eu gosto muito de trazer essa frase, né? Assim, essa provocação que você está criando a sua realidade a cada momento da sua vida. A cada momento da sua vida, você é a pura energia da cocriação da sua realidade. E você é 100% responsável por isso. E aí vem, às vezes, um certo gatilho, né? Você está falando então que eu passei na minha vida é culpa minha, todas essas experiências. Não, você é responsável por ressignificar isso e processar as suas emoções agora. Se você já é uma pessoa adulta, se você já tem, né, seu desenvolvimento neurológico adequado, você é responsável por isso, assim. Então, assim, você está a todo momento, a cada momento da sua experiência da realidade, você está criando ela através de como você interpreta o ambiente físico, quando você recebe esses sinais para o seu sistema, né, para o seu sistema nervoso, para o seu cérebro, para o seu subconsciente, e isso traz a sua experiência, a sua influência, né, daqui da realidade. Faz sentido isso para vocês? Certo. E aí existem, né, de acordo com esse fato, trazendo essa ideia, né, trazendo esse aspecto de que você está o tempo inteiro co-criando a sua realidade, você, de uma forma resumida, eu vou trazer para vocês que vocês podem estar co-criando esse momento, a cada momento da sua vida, de três formas. O primeiro seria através dos seus pensamentos descontrolados, então, são justamente aquilo que eu falei, né, do nosso subconsciente. Vamos imaginar que você tem diversos pensamentos, diversos gatilhos, diversas vozes do seu subconsciente. Sabe aqueles memes, né, aquelas brincadeiras que a gente fala aí, né, vozes da minha cabeça? A gente realmente tem diferentes vozes na nossa cabeça. A gente tem realmente diferentes vozes no nosso subconsciente. E essas diferentes vozes fazem parte ali da nossa mente. A gente tem um eu sobrevivente, a gente tem uma parte do nosso cérebro que estar mais preocupado em te deixar seguro, está mais te colocando num estado de sobrevivência e de reação diante das situações da vida. A gente tem um eu oculto, que a gente chama, né, no nosso subconsciente, que seria uma contracorrente, que é aquela parte de você que se tem, que se beneficia, que se motiva através de ganhos ocultos, que é o que a gente chama, né, na psicoterapia, nas vozes do subconsciente. Às vezes você está ali
Um bom exemplo para essa voz do seu subconsciente é a vingança. Sabe quando você passa por uma situação que te traz uma sensação de dor, ou um relacionamento, ou por mais que você esteja ali, né? Quero ser um ser de luz, quero evoluir, mas parte do seu sistema, ou das suas ações, das suas atitudes, das suas reações, vem de um lugar de vingança. Isso muitas vezes está vindo dessa voz do seu subconsciente, da motivação oculta, do seu eu oculto. Porque ele entende que você, se você passou por uma traição, ou seja, né, às vezes no seu negócio, alguém passou a perna, alguma coisa assim, você precisa corrigir aquele problema dentro de você. Então, por mais que você não consiga mais voltar naquela situação, né, de uma forma assim, realmente ali, o mesmo contexto, você continua na sua mente reproduzindo situações em que você vai sempre compensar aquela situação num processo de vingança ali, né? Ou seja, para se provar, seja para reconhecer o seu valor, porque aquela situação tá ali, ó, sempre te trazendo, te engatilhando para que aquela mesma dor, aquele mesmo trauma. Então, todos esses pensamentos descontrolados que estão no seu subconsciente estão influenciando a forma como você cria a sua realidade e como você experiencia a sua realidade. Então, sim, seus padrões de relacionamentos, pessoas que você atrai, pessoas com quem você faz negócios, a forma como você se relaciona com a sua família. Imagine que você tá, mas eu não aguento mais ter esse dedo podre. Sabe aquela ideia do dedo podre de relacionamentos que as pessoas falam, né? Se você trabalha com isso, se você vive, nossa, eu tenho uma amiga que todo relacionamento ela só atrai uma pessoa que é abusiva ou que trai. Ou ela, ou você, né? Você entra num relacionamento e você tem um desafio muito grande em assumir esses acordos, em falar sobre, em expressar os seus limites, em falar sobre honrar esses acordos que estão feitos naquela relação. Porque às vezes você, né, precisa trair para se sentir segura. Eu vou trair primeiro porque assim eu não vou passar pela mesma dor de ter sido enganada. Isso são os nossos pensamentos descontrolados que estão no nosso subconsciente e estão influenciando na forma como a gente experiencia a nossa realidade. Isso para qualquer área e aspecto da nossa vida. Uma outra forma de experiência, de exemplo de voz, assim, no nosso subconsciente, é o nosso ego. Muitas vezes aí, né, no autoconhecimento, na espiritualidade, as pessoas te ficam falando que você tem que matar o ego, tem que silenciar o ego, né? E, gente, o ego é simplesmente uma parte de nós, uma parte da nossa mente. E há uma forma de você harmonizar e equilibrar o seu ego no momento que você traz clareza de como você está agindo diante da vida. De quais são essas motivações, quais são essas origens, né, desses padrões que você está agindo diante da vida. E o ego está muito relacionado com a sua identidade, com a sua autenticidade, com a forma como você se apresenta para o mundo. Às vezes, os desafios, os desequilíbrios são quando você entra num papel de egoísmo, né? De você entender, deixar o ego, essa voz do seu subconsciente, controlar as suas ações e as suas escolhas e as suas decisões. No momento em que você vai viver o processo do perdão, por exemplo, né? Muitas vezes as pessoas têm um desafio muito grande, né, de perdoar o parceiro, de perdoar, às vezes, o pai, a mãe. E a gente está aqui justamente para perceber que muitas vezes essas dores vêm de um lugar, Eu gosto muito de trazer, né, assim, essas memórias de dor, essas memórias apegos, apegos são emoções. Nós, como seres humanos, né, nós somos emoções negativas humanas que o nosso ego se apega e não nos permite transformar essas memórias em sabedoria, realmente se conectar com a virtude da sabedoria, de entender que todas essas nossas situações, esses ciclos que a gente passou pela vida, estavam nos trazendo algo, estavam fazendo com que a gente recebesse algo, vivesse uma lição. E é uma coisa que a gente fala muito no Theta Healing, que às vezes é desafiador no início, mas eu deixo essa provocação, essa reflexão para a gente, é que tudo que a gente está passando em um nível, né, assim, vamos colocar em uma perspectiva macro, está querendo nos trazer uma lição, uma sabedoria, um conhecimento, uma ativação ali, né,
de uma essência divina dentro de você, de acordo com aquelas experiências que você está passando. E é claro que a gente não vai entrar, né, para uma ideia de uma alienação social, igual eu estava falando lá no início, da minha jornada. E como eu trabalhei e trabalho muito com ONGs, com projetos sociais, com delegacia da mulher, com vítimas de violência, e a gente saber acolher todas essas pessoas que estão vivendo em esses diferentes padrões e trazer também uma forma de empoderar quando a gente entende cada vez mais essas motivações mais profundas dentro do nosso ser, para que a gente possa sair desses ciclos, né? Esses padrões repetitivos de vítima e de violência, né? De vítima e de agressão. Então aí, né, trazendo um pouquinho das vozes do nosso subconsciente, muitas vezes a gente fala assim, são tantas coisas burbilhando aqui, né, no nosso, na nossa mente que a gente não sabe para onde ouvir. O Theta Healing nos traz uma possibilidade muito linda de clarear isso, né, de deixar essas águas das emoções, do sentir se assentarem, para que você veja lá nas profundezas da origem daquele padrão. Perceba de onde está vindo aquela dor, aquela memória. Me veio de compartilhar com vocês agora uma experiência que eu vivi nesse domingo agora, né, através de uma meditação. Eu estava com uma dor no ombro, assim, no lado direito, recebendo uma linda guiança aí da minha maravilhosa amiga e terapeuta Rô Teixeira, que está aí também nos assistindo. Ela sabe, né, tá me acolhendo também aí nesse processo de uma forma, assim, maravilhosa. E aí no domingo eu estava em uma outra vivência de meditação, de voltar para o corpo, de conexão com uma sexualidade sagrada, com essa conexão com o sentir e carregando, né, padrões profundos do feminino e do masculino dentro de mim. E eu só de eu fazer uma meditação e vivendo ali um processo muito profundo que foi, me veio uma memória de quando eu tinha 13 anos de idade, assim, que não estava aqui de uma forma consciente, porque igual eu falei para vocês no início, né, a nossa mente às vezes nos desliga de memórias porque ela quer nos proteger de acessar aquela dor novamente, mas aquele padrão ainda está aí dentro de você. Então, né, eu só de viver uma respiração consciente ali, praticando aquela qualidade humana ali, né, de que é uma grande tecnologia, que é essa respiração consciente, né, do voltar para o sentir, os registros que estavam no meu corpo, eu acessei uma memória de 13 anos de idade e aquilo começou a ressignificar, a transmutar, eu vi quais foram os ganhos, né, quais foram os aprendizados e o peso, assim, né, a dor profunda que eu estava bem na ponta mesmo ali do meu ombro, passou, assim, foi uma coisa muito forte, instantânea, assim, transmutou e passou no meu ombro. Isso com uma coisa que eu vivi agora, assim, né, nesse domingo, fora de centenas e diversas de outros acessos que a gente tem, assim, né, tenho diversas depoimentos de transformações muito profundas em todos os níveis, físico, emocional, mental e espiritual. E aí, continuando, né? Eu estava falando que existem, de uma forma resumida, três formas de você estar criando a sua realidade. Seus pensamentos descontrolados. O segundo seria através do consciente coletivo. Igual eu falei, né, eu estava falando ali do nível histórico, dos padrões que existem, né, na nossa sociedade. E às vezes, se você não traz cada vez mais essa consciência para si e como você quer experienciar a realidade, tudo é uma grande frequência, tudo é uma grande vibração. Sabe quando a gente pode até ver que está acontecendo na nossa sociedade, né? Quando as pessoas entram num transe coletivo de que aquilo é uma realidade, seja, por exemplo, vibrando no medo, ou vibrando na vergonha, ou vibrando numa separação de que eu sou separado do outro, de que eu sou melhor do que o outro. E a gente pode ver isso em esferas sociais, racismo, política, subjugação, nazismo, todas essas questões assim, né, de como às vezes, se você não toma consciência e resgata esse seu poder para si, você deixa que o coletivo crie a sua realidade, você entra naquela frequência, naquela vibração e começa a vibrar num medo muito grande, de tipo assim, não, meu Deus, então isso aqui vai acontecer, a gente vai todo mundo falir, vai todo mundo isso, e você começa a experienciar aquela realidade dessa vibração e desse pensamento coletivo, né, desse consciente coletivo que está aí. Então, isso é uma das outras formas, né, de como você está deixando que a sua realidade está sendo criada, né? Então, assim, a cada momento você está criando a partir dessas energias e desses pensamentos.
Faz sentido isso para vocês? Ressoa? Maravilha. E a terceira forma, de uma forma resumida, né, da gente entender como a gente está criando a nossa realidade, é através dessa nossa consciência criativa. É justamente você trazer e ressignificar ali os padrões, as crenças, as memórias, os registros que estão no seu subconsciente, igual eu estava falando lá no início, e como você vai trazer uma nova sensação, uma nova definição, uma nova sensação para o que é o amor. Né, daquele exemplo que eu falei para vocês, o amor ainda estando associado à dor, mas às vezes você vai agora trazer um novo download, né? Que a gente fala, eu vou falar daqui a pouco do que a gente traz no Theta Healing, né? E entendendo que, na verdade, essa definição, essa perspectiva, essa sensação mais elevada do que é um relacionamento, do que é o sexo, do que é o dinheiro. E aí você vai mudando ali os padrões e vai trazendo essa consciência criativa do que está dentro de você como um todo. O que são os registros que estão no seu subconsciente e trazendo isso de uma forma consciente para você não só acreditar naquilo, mas como estar alinhado com o seu pensar, né? O padrão vibratório daquilo que está sendo acessado e reproduzido no seu corpo. E daquele livro que eu estava falando para vocês, né, da biologia da crença, já é algo que está sendo cada vez mais trazido na ciência mesmo, e sim, que os padrões de pensamento e os padrões da sua fala e daquilo que você está experienciando no seu dia influenciam até nas sinapses do seu neurônio. E quando você começa a mudar a vibração daquelas emoções, dos seus sentimentos que você está experienciando na sua vida, por causa da neuroplasticidade, né, dos nossos neurônios, do nosso cérebro, isso vai formando novas mensagens mesmo. Você vai fazendo com que o seu cérebro converse de uma forma diferente no seu e mande mensagens químicas diferentes para o seu sistema nervoso, que vai influenciar a forma como o seu corpo desenvolve, o seu corpo se conecta com padrões, com crenças de rejuvenescimento, de envelhecimento, de doença, de dor, de manifestações no físico, no emocional, no mental, no espiritual. Então, isso começa a viver uma transformação muito profunda na sua vida. Então, assim, só para a gente trazer aí como realmente, né, você está criando essa sua realidade, co-criando essa sua realidade e deixando que isso influencie, né, e impacte mesmo na forma como você vê uma situação e deixa que aquilo seja traduzido pelo seu sistema nervoso para dentro de você. É por isso que duas pessoas experienciam aquela mesma situação, olham para o mesmo lugar, o mesmo objeto, e são duas perspectivas diferentes, são duas realidades diferentes. Eu gosto de dar um exemplo bem simples, né? Uma vez eu estava passando aqui numa ponte em Brasília, né? Que é uma das principais pontes em Brasília, a ponte JK, e num lago aqui em Brasília, né? Para quem conhece Brasília, é um lago lindíssimo. E eu estava no banco do passageiro e um colega dirigindo o carro, assim, e assim, né? Duas vibrações completamente diferentes. E a pessoa que estava dirigindo, na hora que a gente entrou na ponte, vibrando muito na raiva, no medo, assim, né? Numa reação da vida, no eu sobrevivente. Na hora que ela entrou na ponte, e foi muito engraçado, porque foi assim, automaticamente ali, nós dois fizemos comentários. Eu olhei para o lago, tinha pessoas nadando no lago, tinha pessoas velejando, o dia estava lindíssimo, assim, um sol maravilhoso. E aí eu falei assim, nossa, olha que dia lindo, olha essa ponte, olha esse lago, assim. E ele que estava do meu lado, na mesma hora, falou assim, gente, que ponte suja, olha isso. A gente paga o dinheiro para o governo e não sei o quê, e essa licitação está enrolada para fazer essa limpeza dessa ponte. Para a gente ver ali, né, que duas experiências ali bem simples no seu dia a dia, que são formas de como você está experienciando a sua realidade, né? É um padrão muito profundo que vem aí das suas emoções, do seu sentir, de trazer cada vez mais essa leveza para sua vida, né? Faz sentido isso para vocês? Eu gosto de falar muito, gente. É um tema assim, né, que me empolga de um lugar que eu amo compartilhar. Então, assim, e o Theta Healing é uma ferramenta, uma filosofia espiritual que entrou na minha vida e transforma a minha vida diariamente, a cada momento, assim. Eu descubro novas camadas, assim, nesse mergulho tão profundo no meu ser, que quando eu começo a falar,
Se vocês não me pararem, a gente fica aqui, né, falando maravilhas. E aí, para hoje, né, cada vivência é diferente, assim, né? Eu sinto de canalizar e de trazer ali o que vai ser a maior contribuição para todos. Hoje eu senti de trazer essa reflexão, né? Esse para quê? Qual o propósito? E eu deixei só essas duas frases assim para vocês refletirem. E aí eu vou dar para vocês assim, né, compartilhar com vocês uma ferramenta de autoconhecimento que eu acho muito sensacional. Eu trago muito isso no meu, né, nos conteúdos que eu posto no Instagram para meus clientes, alunos, a pergunta para quê? Vamos falar dela primeiro. Muitas vezes a gente está vivendo experiências desafiadoras na nossa vida e a gente se coloca numa de ficar se perguntando por quê? Por que Deus? Por que que eu tenho que passar isso? Por que que eu tenho que passar por aquilo? Por que que eu estou passando por esse desafio? O porquê. E uma coisa que a gente traz na jornada do autoconhecimento é de que o porquê, às vezes, se você ainda está vindo desse lugar do vitimismo, o porquê te desempodera. Só a criança, a mentalidade infantil, pessoas adultas que estão presas ainda numa mentalidade infantil, que ainda carrega dores emocionais, aquelas dores emocionais que eu falei no início, né? Rejeição, abandono, injustiça, que a sua criança pode ter experienciado e não trouxe um adequado desenvolvimento neurológico ali, né, para você. Se em alguma área da sua vida você vibra Pronto. como uma mentalidade infantil, Oi. ou alguém Ah, está com o microfone ligado. mas Pronto. Se em algum aspecto da sua vida você ainda está com uma mentalidade infantil, a criança que culpa o externo, culpabiliza o outro. Fica o tempo inteiro assim, ai, é culpa, o mundo me deve, meus pais me devem, a sociedade me deve, meu ex-parceiro me deve. Tá o tempo inteiro assim, né, no porquê. Então entra nesse padrão muito profundo de vitimismo. E uma forma muito simples para você trazer para o seu dia a dia a partir de agora é, em vez de você se perguntar porque, por mais que você esteja num processo de autoconhecimento já, tipo assim, ah, tá, ok, em tudo na minha vida tem uma lição, tem um propósito, tem alguma coisa assim, né, para eu aprender, para eu ativar, e aí você tem já se perguntado por quê. Eu te convido agora a se perguntar para quê. O para quê te empodera, o para quê te traz uma sensação de assim, ah, ok, existe um propósito, para que eu estou vivendo essa experiência? Para que isso aqui está vindo na minha vida? Para que essa pessoa, para que esse meu colega de trabalho, esse meu chefe, esse meu colaborador me incomoda e me irrita tanto? Começa a se perguntar para quê? Porque você vai começar a abrir, a perceber dentro de você qual que é a intenção daquela experiência, né? Qual que é o ganho, qual que é o benefício para você concluir aquela lição, finalizar aquilo e se empoderar. Se empoderar ressignificando para que aquela situação não precise mais acontecer na sua vida. E aí isso faz muito sentido, né, com uma abordagem espiritual, né, igual eu estava falando lá no início, dessa ideia de que o Theta Healing é baseado em uma filosofia espiritual que a gente traz muito que a base da filosofia são 7 planos da existência, que é esse outro livro aqui, né? É uma filosofia assim profunda mesmo de como a gente do para que estamos aqui experienciando essa vida humana. Às vezes a gente começa a refletir, né, sobre o nosso dia a dia, o nosso trabalho. Ah, isso não está me trazendo mais alegria, mais satisfação, mais felicidade. O que que eu venho fazer? O que que realmente faz sentido para minha essência? E aí isso já vai trazendo essa nossa reflexão de que muitas pessoas que entram nessa jornada espiritual do autoconhecimento é assim, tipo, ah, venha descobrir o seu propósito, né? Venha que não sei o quê, relembre isso. E a gente traz muito de que o propósito, né, assim, é você ser você mesmo. É você escolher quem realmente você é e ser quem você é e justamente tirando essas camadas, ressignificando esses padrões daquilo que não está em consonância mais com a sua essência, com esse relembrar profundo de quem você realmente é, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu estou perdido, eu preciso me encontrar.
E mais do que um processo de se encontrar, é um processo de relembrar que essa essência já está aí dentro de você. Então, o que a gente traz muito assim, né, nessa abordagem, nessa filosofia espiritual, que a onda teta nos traz, porque igual eu expliquei no início, né, a onda teta é considerada pela neurociência nessa parte, nessa abordagem mais espiritual, de que essa onda da criação, da criatividade, é a onda da inspiração, é aquilo que empolga o seu coração, aquilo que te traz assim, né, uma sensação de realização e de alegria. Então, uma coisa que a gente traz assim, né, dessa reconexão com a nossa essência, o nosso propósito é esse crescimento espiritual, é você viver esse nosso desenvolvimento, né? Então, por isso que eu trouxe essa ferramenta do para quê, porque quando você começar a perceber que no momento que você vai se empoderando nessas diferentes áreas da sua vida, você vai se empoderando também para perceber que você está aqui para crescer espiritualmente. Então, você vai desenvolver fisicamente, mentalmente, emocionalmente, vivendo essas diferentes curas e também se desenvolver espiritualmente. Então, esse grande propósito para a gente estar aqui, né, é esse nosso crescimento, é essa ideia, né, de que a gente veio aqui é voltar para si, voltar para Deus, voltar para o coração, voltar para essa energia pura aí da criação e experienciar essa realidade cada vez mais num estado vibracional elevado. Existem duas formas da gente experienciar a mesma situação, igual eu acabei de falar. Você passa por aquela situação num estado vibracional ele é baixo, denso, ou num estado vibracional elevado. Então a gente está aqui justamente para relembrar, né? Relembrar como é experienciar isso cada vez mais de uma conexão com o nosso crescimento espiritual. Isso, maravilha, estava vendo aqui as mensagens. Faz sentido isso para vocês? Ótimo. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora a filosofia espiritual, só para vocês entrarem em contato, assim, né, do Theta Healing, que são os 7 planos da existência. Os 7 planos da existência, a gente entende, né, que são essa toda a energia de tudo que é, a energia que forma a pura experiência da criação, essa criadora primordial. E para isso eu vou passar um videozinho para vocês. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, tá. Planes of existence. The 7 planes of existence are the seen and unseen forces of the cosmos, and we are about to take you on a journey to understand how the universe works on the physical and spiritual levels. The first plane of existence consists of all the non-organic material, like our planet in its raw form, the minerals, the crystals, the soil, and the rocks. The second plane consists of organic material, like the vitamins, the plants, the trees, and the beautiful fairies. The third plane is where animals and us human beings exist. The fourth plane is the realm of the spirits, the plane of our ancestors, the animal totems, and power animals. The fifth plane is the plane of the guardian angels, the masters such as Buddha or Jesus Christ. It is also what our soul calls home. The sixth plane is the plane of the laws of the universe. They keep our universe in order
such as the law of time, of electricity, the law of attraction, and many more laws. The seventh plane of existence is the energy of creation. Like universal intelligence, a pure energy of love, a spirit that moves through everything, creates everything, an energy that intertwines and binds all things. You are one with all the planes. You are the planes of existence. Então, quis passar para vocês, né, o vídeo da filosofia, é a base ali, né, um resuminho da base da filosofia espiritual da técnica Theta Healing. Justamente porque o que eu estava falando no início, né, eu acredito muito que cada vez mais o caminho da humanidade é esse relembrar, né, de que as polaridades se tocam e que ciência e espiritualidade nunca deveriam ter se separado, o físico, o metafísico, o sentir e o pensar, e como essas coisas estão aí representando e tendo um impacto muito profundo na nossa vida. E, por exemplo, né, eu gosto muito desse exemplo que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, há 2 anos, em 2020, soltou um parecer, uma nota da importância da espiritualidade para a saúde do nosso sistema cardiovascular. E realmente, assim, né, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, médicos começaram a trazer ali, e de uma forma resumida, né, uma das coisas que eles trazem em relação ao que seria espiritualidade seria aquilo que ressoa para cada uma das pessoas no seu coração, numa perspectiva de se olhar como um todo, de entender aí qual que é a sua essência, qual que é o seu propósito, de perceber que existe uma grande energia e que influencia na nossa vibração, na forma como a gente está permitindo, né, que essas influências venham para se manifestem de diferentes formas na nossa vida. Eu acho assim, é lindíssimo. Assim, eu não sei vocês, mas talvez pela primeira vez, quando você assiste esse vídeo, né, não traga toda essa comoção, mas eu já assisti esse vídeo umas dezenas de vezes e todas as vezes me traz um impacto muito profundo, porque cada vez mais é esse relembrar mesmo de que você é um com o todo e que todos esses planos da existência, eles estão coexistindo dentro de você e que a gente está aqui mesmo experienciando essa realidade através esse voltar para a união, né? Muitas vezes, todas essas dores que a gente vive são baseados numa falsa ilusão da separação, né? Uma consciência de separação e um medo muito grande do diferente, um medo muito grande dessa separação. Então, isso aí são questões muito fortes, né, que a gente às vezes carrega no nosso sistema, no nosso subconsciente, nos nossos diferentes níveis de crença. Faz sentido isso para vocês? Maravilha. Então, eu vou convidar vocês a experienciarem novamente. A gente vai fazer um exercício agora. Nós vamos fazer a meditação novamente, com um pouco, né, com uma outra consciência que a gente já teve aí com a nossa vivência. Para vocês, aqueles que não experienciaram ainda, vou conduzir de uma forma diferente. E aí, junto, eu vou fazer um exercício com vocês, para vocês poderem também assim experienciar uma elevação aí da sua frequência, da sua vibração, e vou ir já testemunhando como é que vocês podem viver a técnica, né, Theta Healing. Uma das coisas que a gente traz numa sessão, se você estiver aqui, né, para se sentir, se você vai fazer uma sessão ou vai fazer o curso, ou vem aqui só para realmente você trazer essa informação para o seu dia a dia, tudo que a gente faz no Theta Healing é com a permissão da pessoa ali, né? Todas as grandes transformações. Então, tudo que eu fizer, tudo que eu intencionar para vocês, né, ali, quando a gente estiver nessa expansão, eu vou permitir para vocês. E é importante que a sua mente, que você fale sim de forma alta, em voz alta, de forma verbal, para que a sua mente escute esse comando verbal, para que comece essa reprogramação do seu sistema.
Então vocês vão experienciar, eu vou deixar aí, né, não explicado de uma forma tão lógica, para você poder viver o sentir, justamente dessa experiência que eu quero trazer para vocês nessa vivência, mas só para explicar para vocês que quando eu pedir a permissão de vocês, né, eu fale sim, você não precisa abrir o microfone, mas fala aí na sua casa, né, sim, de forma verbal, e perceba como o seu corpo reage, como o seu sistema reage de acordo com essa prática que a gente vai fazer agora, tá bom? E se você estiver escutando e assistindo a aula depois, também funciona da mesma forma. Tudo que eu estiver intencionando aqui vale, né, além do tempo e espaço. Então, eu vou te convidar a se colocar numa posição confortável. Para essa vez, eu senti de colocar uma frequência de cura do cardíaco, justamente, né, trazendo esse processo da gente voltar para o sentir, de que é seguro sentir. Então, vou abrir aqui para vocês. Só um instante. Há uma frequência, é um tom, que é uma lei do sexto plano da existência, que traz justamente uma frequência do amor para equilibrar esse centro energético no seu coração. Você consegue escutar a frequência e ouvir a minha voz? Certo. Eu vou Consegue me ouvir de forma clara? Então, eu te convido a se colocar numa posição confortável, a fechar os seus olhos e a fazer uma respiração bem profunda. Inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Perceba que quando você inspira pelo nariz, o ar tem uma temperatura. E quando você expira pela boca, o ar tem outra temperatura. E neste processo, eu te convido a ir trazendo a sua atenção para o seu coração. Vai sentindo a energia do seu coração, seus batimentos cardíacos. Eu vou envolvendo todos vocês com esse puro amor incondicional. Eu te convido agora a imaginar que você está entrando no seu coração. Um voltar para si, para um lindo e grande espaço de paz. Esse portal multidimensional para tudo que você é, para sua alma, para sua essência divina. E deste lugar, visualize, imagine, sinta, crie uma linda energia vindo lá do centro da Mãe Terra. Essa energia vai subindo por todas as camadas do planeta Terra, subindo, subindo, trazendo força, nutrição, amor incondicional. E ela alcança a sola dos seus pés, começa a subir por todo o seu corpo, pelas suas pernas, alcançando o seu assoalho pélvico, purificando e abrindo seus centros energéticos desde a sua base, subindo por toda a sua coluna, passando pelo seu coração, pelo seu pescoço e saindo pelo topo da sua cabeça e formando uma linda bola de luz.
Perceba essa bola de luz acima da sua cabeça. Que cor ela tem. E visualize que a sua consciência agora é completamente envolta com essa bola de luz. Você está seguro, protegida. E agora você começa a expandir. Expandindo por todos os planos da existência. Subindo cada vez mais alto pelos céus, nuvens, saindo pela atmosfera, subindo por planetas, estrelas. O planeta Terra vai ficando cada vez mais lá longe. E você vai subindo, 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 subindo. Além do universo, multiversos, atravessando muitas luzes claras, luz escura, luzes claras. Além dessas luzes claras, passando por uma camada de luz dourada. Além dessa camada de luz dourada, passando por uma camada gelatinosa, colorida, com todas as cores do arco-íris e formas geométricas. Além dessa camada, passando por uma névoa rosada. A lei da compaixão que te abraça e te leva para esse lindo portal de luz branca, 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 iridescente, perolada. Você adentra esse portal, indo cada vez mais alto e profundo, na pura energia de tudo que é, na energia da criação, a energia do amor. Você é você é uma com a fonte criadora. Você é uma com Deus, Criador primordial. Deus, a fonte criadora. Pai, Mãe, Grande Espírito Atanahá, Criador de tudo que há. Gratidão por esse momento. Gratidão pela minha vida. Gratidão por esse relembrar, por esse reencontro. Gratidão à Mãe Terra por nos propiciar essa linda experiência humana. Gratidão ao ar, ao fogo, à água e à terra, a alquimia divina da transformação. Gratidão à perfeição de quem já fui, à perfeição de quem sou e à perfeição de quem estou prestes a me tornar. Eu te convido a fazer uma respiração bem profunda, nessa pura energia do amor incondicional. E primeiro, nós vamos intencionar uma limpeza energética. Juntos comigo, vocês podem reproduzir na sua mente o seguinte comando: Criador de tudo que é comandado que todas as formas, pensamentos densas e todos os ataques psíquicos e ganchos psíquicos no meu campo agora sejam removidos e enviados para a luz da fonte criadora. Grato, está feito, está feito, está feito. Mostre-me, Criador. Vocês me dão permissão para testemunhar com vocês essa limpeza energética dos seus campos? Sim? E aí vocês podem imaginar, visualizar que vocês estão recebendo uma linda cachoeira de luz, essa pura luz da energia da criação se derrama e entra pelo topo da sua cabeça, preenchendo cada célula, molécula, todo o seu corpo, todos os seus níveis de crença, vai purificando e lavando o seu ser.
Maravilha. E agora eu sinto de trazer um presente para vocês. É uma ferramenta, é uma técnica do DNA Avançado, que é um curso do Theta Healing, de cura do seu coração partido. O Criador me trouxe que essa contribuição para essa nossa vivência de hoje, a cura do seu coração e da sua alma partidos. Então eu vou testemunhar e o processo é como se a gente estivesse tirando ali todos os lixos, as dores, as rachaduras, as lágrimas do seu coração. E depois a gente vai reconstruindo, recriando o seu coração, a sua alma e trazendo todos os seus fragmentos de alma e a sua essência limpos e purificados de volta para você. Então vocês me dão permissão para cada um de vocês que estão ouvindo agora, que estão assistindo, para fazer e testemunhar a partir da fonte criadora, da melhor e mais elevada forma para o bem maior, a cura de suas almas e de seus corações partidos. Sim? Criador de tudo que é requisitado a cura e a reconstrução e a recriação da alma e dos corações partidos de cada um dos aqui presentes. Grato, está feito, está feito, está feito. Mostre-me, Criador. Maravilha. Faça uma respiração profunda, intencionando essas dores, aquilo que está pronto para ser liberado do seu peito, essas mágoas, esse luto, essa tristeza. E agora eu vou testemunhando esse amor incondicional, indo para cada célula do seu corpo, curando e ressignificando, que está pronto aí para ser liberada. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Arroz. Então você pode ir fazendo uma respiração profunda. E se mantendo nesse estado de expansão, mas voltando pro aqui, pro agora, sentindo o seu corpo novamente, mexendo seus dedos dos pés, dedos das mãos,
Até quando você se sentir pronto, pronta, para abrir os olhos. Como vocês estão? Foi lindo aí, Rô. Foi profundo. Maravilha. Como tem se sentido? Se alguém quiser compartilhar, pode ficar à vontade. Nós temos diversas técnicas, diversas, né, ferramentas que a gente traz desde o DNA básico, que é o curso inicial do Theta Healing, que é um curso assim, né, sem pré-requisitos para você vir experienciar muitas experiências mesmo, né? São no mínimo 3 dias ali. Esse aqui é o livro que vocês já recebem no DNA básico, né? Esse aqui é o livro inicial. Então, assim, de básico, o curso não tem nada. Então, assim, só no DNA básico vocês já recebem esse livro aqui, né? E ele tem, assim, muito conhecimento, é uma sabedoria sagrada mesmo, assim, para você se nutrir. Seja quando você decidindo fazer uma ferramenta para você, ou fazer uma sessão, né? Não sei se vocês se atentaram para quem se inscreveu. Todas as pessoas que participaram da vivência aqui ao vivo, tem 50. Para conhecer o Theta Healing, né? Eu estou dando uma possibilidade de fazer uma sessão comigo, da técnica mesmo, de vir ressignificar qualquer experiência na sua vida com 50% do investimento. Então pode me procurar e falar comigo. E sinto de trazer mais um aspecto para a gente conversar ainda hoje. Deixa eu ver aqui os comentários. Muita energia restaurada, momento sagrado. Vi muita luz de cura vindo na direção dos nossos corações. Muito lindo de ver. Ah, maravilhoso, querida, gratidão. Também vi muita mesmo assim reconstrução do coração, de muito luto, né? Muito saindo do nosso coração. Vocês que experienciaram a vivência do Theta Healing, né? Tem um vídeo no meu canal, no meu Instagram, do Canto do Coração, que é uma experiência lindíssima de cura também, que vocês podem fazer. Mas para a gente ainda conversar hoje, antes de finalizarmos, eu sinto de trazer mais um assunto que é do DNA básico e que a gente conversar também desde o início, assim, na nossa jornada com o Theta Healing, que é um assunto muito importante para muitas pessoas, né? A gente passou ali pelos 7 planos da existência, né? Que vivemos ali no vídeo, quais são esses planos: primeiro plano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo plano. O sétimo plano é esse que a gente acessa nessa meditação, né? De uma profunda conexão com o nosso subconsciente, a pura energia da criação. E aí, justamente, né, desses planos da existência, existe uma parte da filosofia espiritual do Theta Healing, né, dessa nossa abordagem de expansão da consciência, que são as almas gêmeas, né? A melhor tradução que eu trago para o português são os parceiros de alma, parceiro e parceira de alma. Muitas vezes a gente vê aí, né, falar de alma gêmea, de alma gêmea compatível. Um tópico que a gente vê profundamente no DNA básico é a família de alma que a gente tem, né, no nosso, na nossa escolha, na nossa jornada aqui da vida humana. Nós acreditamos, né, que o quinto plano da existência é esse plano onde está a nossa alma, onde está o nosso eu superior, né, esses mestres, Jesus, Buda, nossos anjos de guarda, onde a nossa alma chama casa, né, que faz parte aí dessa nossa essência divina. Quando a gente entra ali para o nosso coração, e eu falo, né, dessa conexão com a nossa alma, a gente acredita que esse é ali que está o quinto plano da existência. E nós temos uma família de alma. Nós temos uma família de alma que a gente fez esse compromisso de se reencontrar
Fizemos compromissos de amor, baseados no amor, de trazer intervenções divinas, de nos apoiarmos aqui nessa grande experiência, né, de crescimento espiritual. E uma coisa que a gente fala no Theta Healing é que todos nós do Theta Healing, pessoas que escolhem viver a técnica, nós somos uma grande família de alma que a gente vai se encontrando, né, para trazer e se relembrar e viver essa grande alegria de devolver você a si mesmo, de voltar para si, voltar para o sentir, se empoderar, né? Realmente perceber como é viver essa grande troca que a gente está aqui para aprender a trocar, a receber do outro, viver em harmonia entre dar e receber, se empoderando do sentir, de voltar para esse coração, voltar para Deus, voltar para essa pura energia da criação, voltar para aquilo que você sente de chamar, assim, né? Trazendo esse poder pessoal de manifestar e criar a sua realidade. Então, nós somos uma grande família de alma. E dentro dessa família de alma, existem aqueles que são as nossas almas gêmeas, os nossos parceiros, parceiro de alma, parceira de alma, que são aquelas pessoas com quem você fez compromissos, ou você faz agora, né? Se você não precisa necessariamente acreditar, assim, né, numa expansão, assim, espiritual, de reencontro, de vidas passadas, mas uma coisa que a gente traz, assim, né, no Theta Healing é que alma gêmea, esse grande parceiro divino de alma, de um parceiro romântico, afetivo, que vai ali juntos, vocês vão ver essa experiência, são pessoas que juntos eles escolhem crescer espiritualmente, viverem esses tempos divinos. Então, no Theta Healing, a gente vê que nós temos 7 tipos de alma gêmea. E no DNA básico, a gente aprende cada um desses tipos de alma gêmea e a como manifestar essas relações, esses encontros e esse tipo de relacionamento com esse parceiro de alma que vai ser assim essa grande soma, esse grande complemento mesmo assim, né? Você já é esse seu centro, essa sua toda essa sua magnitude e vem essa pessoa, você se encontra, ou se você já está num relacionamento, como você transmutar para acessar um nível ainda mais elevado desse atual relacionamento, na hora que você entende essas diferentes compatibilidades dos parceiros de almas da alma gêmea. Por exemplo, né, a gente tem 7 tipos de alma gêmea, então as pessoas estão muito aí, né, assim, ai meu Deus, por que eu só, todos os meus relacionamentos terminam, ou vivi um divórcio, vivi uma separação, não quero começar um novo relacionamento, por que só vem esse tipo de pessoa desalinhada? Então a gente olha aí quais são os padrões, quais são as crenças que estão fazendo com que você ainda atrai esse tipo de pessoa. Existe um dos tipos de relacionamentos, né, um dos tipos de alma gêmea no Theta Healing, na abordagem Theta Healing, são aqueles que a gente chama de negócios inacabados. Imagine que você fez compromissos com pessoas, de vocês se encontrarem para viver uma experiência muito profunda de crescimento espiritual, de aprendizado, mas ainda vem com um peso, com uma dor, com sofrimento. Sabe quando você se conecta com uma pessoa que tem ali uma grande química, tem aquela conexão, tem aquele fogo, aquele sex appeal, um tesão, dá aquela explosão mesmo ali, né, da energia sexual, mas vem com muitos desafios. Vem uma incompatibilidade, vem um desafio muito grande da forma do estilo de vida, daquilo que vocês querem para a vida, daquilo que vocês estão experienciando, mas tem ali, né, essa conexão, vocês relembram, falam assim, gente, mas tem um potencial tão grande, por que a gente não consegue ficar junto? Às vezes, na verdade, você manifestou um negócio inacabado para sua vida. Vocês precisam só ressignificar uma lição muito grande, e na hora que vem, às vezes é o amor próprio, às vezes é você saber se respeitar, você saber se valorizar. Aquela lição acaba, aquilo se finaliza e aquela relação acaba. Por mais que você queira insistir em olhar para o coração daquela pessoa, tipo, mas é uma pessoa tão boa, tem tudo para dar certo, mas a pessoa está em outro país, está em outro, não sei, em outro momento. Isso às vezes pode ser um negócio inacabado ou um parceiro romântico, uma alma gêmea incompatível, ou não é a sua mais compatível.
Eu gosto muito de falar assim, né, do meu exemplo, igual eu estava falando no início, né, quando eu conheci o Teta Healy, eu estava num relacionamento, uma união estável já de muitos anos, e toda a família, todos os amigos, todo mundo olhava para a gente assim como o casal perfeito, aquela coisa assim, né, vivemos uma jornada lindíssima, mas quando eu entrei num processo muito profundo de autoconhecimento, de cura, de terapia, dessa jornada de expansão da consciência, a vibração começou a já não ser a mesma. Eu estava acessando um outro tipo de realidade, um outro tipo de experiência, e o meu companheiro, meu parceiro na época, não sentiu, não ressoou com ele naquele movimento. Não quer dizer que não era nem certo, nem melhor, nem pior, mas a gente foi se percebendo que ali não existia mais uma compatibilidade. Então ele foi, na verdade, o meu parceiro, né, a minha alma gêmea compatível para aquele momento que eu vivi, aqueles anos que eu vivi com ele. Mas existe como a gente se conectar cada vez mais com a mais compatível, com aquele relacionamento que vai fazer com que vocês cresçam juntos, cresçam espiritualmente, se transformem juntos, cresçam financeiramente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, financeiramente, materialmente juntos. Saber como manifestar essa pessoa e trazer ela para sua vida, aceitar ela na sua vida, ou reconhecer no seu atual parceiro. Às vezes, o seu atual parceiro ou parceira já é esse parceiro mais alinhado, essa sua parceira mais alinhada, né? Mas aí, por causa das suas dores, dos seus traumas, que vocês estão carregando nos seus processos, vocês não estão conseguindo se enxergar e se abrir para receber o outro nessa plena compatibilidade de crescerem juntos. Então a gente faz um trabalho lindo, profundo também, assim, né, de olhar para essa parceria de alma e como manifestar essa pessoa na sua vida ou reconhecendo a sua essência, né, as suas qualidades, os seus padrões e como isso está reverberando na forma das relações que você tem atraído. E esse aí também é um dos tópicos que a gente traz desde o DNA básico e que pode ser trabalhado profundamente em sessões também, que a gente reflete aí na filosofia e na abordagem do autoconhecimento através do Theta Healing. Faz sentido isso para vocês? Maravilha? Ressoou aí para vocês? Então, existe sim, né? Diversos exercícios, diversas práticas, muita abordagem que eu posso trazer, mas estamos aí chegando às 10 horas, né? Para quem está aí ao vivo, esse era o nosso combinado de iniciarmos às 8 e finalizarmos às 10. Então, eu sinto da gente honrar esse nosso compromisso. A gente, né, no Teta Healing, a gente fala muito sobre manifestação, sobre como manifestar, né, como trazer o sentir, esse paradigma do ser, fazer e aí permitir que o ter venha para sua vida. Então, a gente vai olhar profundamente para todas essa forma de despertar, de expansão da consciência, e temos ali muitas práticas, muitas trocas de como entender a nossa mente, de como clarear a nossa mente, de escavar a nossa mente, trazer novas sensações, novas perspectivas, fazendo trabalhos de crenças no seu sistema, instalando novos sentimentos no seu corpo e como isso vai reverberar para a sua vida. Então, deixo aí esse convite para vocês, né, para vocês conhecerem cada vez mais essa jornada do autoconhecimento, seja para você, seja para o seu trabalho. Isso foi uma ferramenta, né? A técnica Theta Healing entrou para minha vida assim, quando eu estava buscando algo que fizesse sentido e ressoasse cada vez mais em mim. Eu advogava na época, trabalhava em ONG, trabalhava na Defensoria Pública, cuidava era diretor de projetos dessa área internacional da ONG, mas fui cada vez mais, né, recebendo aí o Theta Healing de um lugar muito lindo. Hoje é o meu tempo divino compartilhar, atender pessoas com diferentes técnicas e terapias integrativas, facilitar os cursos de Theta Healing. E deixo aí esse convite para vocês compartilharem com aqueles que vocês sentem que possam se nutrir, né, dessa vivência. Ela vai ficar gravada, eu vou subir no YouTube para todos vocês. Vocês podem ouvir novamente, fazer a meditação. Podem me procurar no privado, me mandar mensagem no Instagram. Eu trago aí conteúdos, gosto de fazer essas vivências para a gente trazer diferentes abordagens, né, sobre o tema.
e que a gente possa se nutrir. Então, esse é o livro inicial, para quem sente vocês podem mesmo adquirir o livro, né, para ir pegando. E vocês também recebem no curso. Essa semana eu vou ministrar o curso, o DNA Básico de Theta Healing, que é um curso sem pré-requisitos, aberto para todas as pessoas. Começa na sexta-feira. Você pode fazer ele tanto online como presencial. Ele vai acontecer simultaneamente, né? A transmissão ao vivo de uma forma muito integrada. O curso online com presencial, você faz trocas, né, no online e no presencial. Presencialmente é aqui em Brasília, como eu falei para vocês, eu estou em Brasília, mas online você pode fazer aí de qualquer lugar do mundo. Tem inclusive pessoas inscritas de outros lugares do mundo e aqui do Brasil. Então deixa aí esse convite. Quem sente de fazer pode nos procurar e a gente pode conversar sobre a inscrição, sobre tudo que ressoar. Eu estou aí para ser essa grande contribuição e facilitar esse processo, né? Eu me vejo muito como um facilitador desses nossos movimentos. Então, uma gratidão imensa a cada um de vocês que estiveram aqui presentes, gratidão pela escuta, pela atenção, gratidão pela escolha de vocês de viverem essa jornada linda do autoconhecimento, desse reencontro, né? Desse relembrar da sua essência, desse resgate do nosso poder pessoal. Uma coisa que eu acredito, sim, que eu trago muito como um valor e uma crença muito linda para o meu trabalho é transforme a si mesmo e transforme o mundo. Então, o Theta Healing entrou como uma grande ferramenta de transformação da minha vida, e eu sei que quando a gente olha para dentro, a gente está transformando toda a nossa realidade, o coletivo, o nosso ambiente familiar, o todo, a forma como a gente se porta nas nossas profissões, e que isso reverbere para as diferentes áreas da sociedade, né? Política, social, econômico, cultural, e que a gente possa trazer cada vez mais essa integração com todo. E isso aí é um grande chamado para a gente agora, né? A gente viver essa construção de uma nova era, de uma nova terra, através dessas ferramentas aí de autoconhecimento. Então, deixo um abraço grande no coração de todos vocês. Uma excelente noite para os que estão aqui ao vivo à noite. E um beijo enorme, uma gratidão imensa, enviando muito, muito amor incondicional para todos vocês sempre. E gratidão por essa oportunidade, gratidão pela vida de cada um de vocês, e gratidão por poder facilitar aí com muita honra essa jornada. Então, é isso. Finalizamos por hoje. Deixa aí, né? Espero que tenha ressoado para vocês. Vou só ler aqui. Muito obrigado, Fabrício. Gratidão por compartilhar seus conhecimentos com tanta gentileza e amorosidade. Aconselho fortemente esse curso. Mudou muito minha vida em todas as áreas e tem mudado a vida dos meus pacientes de uma forma gentil e leve. Muito obrigada. Arro, querida, gratidão. Muda muito a minha vida também, muda muito a vida das pessoas com quem eu trabalho. E é justamente o que a Rô trouxe, né? A gente trazer essa leveza para nossa jornada. Quanto mais leves e amoroso, mais profundo a gente pode ir para ressignificar o que está no nosso subconsciente, as dores, os traumas, as emoções presas. Então é isso. Eu espero facilitar aí essa jornada para vocês. Um abraço grande. Então, boa noite e seguindo aí nessa leveza e nessa paz.